Romanos 9, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 13. Diz assim: Não é o caso da palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Mas por meio de Isaque a sua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também Rebeca, que concebeu de Isaque nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Se disse, o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Eu especialmente te peço, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia nessa noite. Que eu possa ser fiel, Senhor, à tua palavra e trazer nessa noite aquilo que o teu apóstolo quis dizer através desta santa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o final do capítulo 8, o apóstolo nos traz a segurança da nossa salvação. Ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele diz que Deus nos ama de tal maneira que nada, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. E daí, como nós vimos no domingo passado, a pergunta que vem para os judeus é: mas então, acaso Deus foi infiel com a sua promessa? Acaso Deus Todo-Poderoso falhou em cumprir o que prometeu para o seu povo? Teria Deus deixado de ser soberano no seu plano? E é isso que o apóstolo Paulo começa a explicar no capítulo 9. Se você ainda não leu esse capítulo inteiro, ou se você não tem ele bem gravado na sua mente, faça esse esforço, vale a pena. Esse capítulo é lindo demais, lindo demais. Então ele começa relembrando para os judeus, ou explicando para alguns que não entendiam, o que é o Israel de Deus. O que é ser israelita? O que é ser filho de Deus? É a descendência de Abraão? É ser filho de Abraão, de sangue, da descendência? É estar na árvore genealógica de Abraão? Mas Paulo mostra que não. Que ser israelita é ser filho da promessa. Ele relembra isso para os judeus. Não significa ser judeu. Não significa seguir as culturas judaicas. E por isso eu já vou dar uma pincelada aqui. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, não precisamos seguir a cultura judaica. Nós não precisamos. Não é isso que nos salva. Não é isso que Cristo veio trazer para a sua igreja. Não é isso que significa ser filho de Deus. Não é ser o judeu de sangue que significa ser israelita. Portanto, não é da carne. Não é algo que está em nós. Não é algo que está em mim ou em você. É algo que está na promessa de Deus. E como é que o apóstolo Paulo explica isso? Ele fala de Isaque, filho de Sara. Por que ele traz Isaque? Porque antes de Isaque, Abraão teve a Ismael. E Ismael não foi considerado o filho da promessa, mas sim Isaque. Ismael era tanto filho de Abraão quanto Isaque, mas não foi considerado filho da promessa, porque não é por sangue, não é a descendência de Abraão. Mas alguns judeus poderiam dizer: mas é porque Ismael não era filho da mulher legítima de Abraão.
Então Paulo fala, mas e Jacó e Esaú? Filhos de um único homem, de uma única mulher, legítimo, casamento legítimo. Mas eles não tinham ainda nem praticado obras, não tinham ainda nem nascido. E Deus falou, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Portanto, os filhos de Deus não são determinados por coisas desse mundo. Não é por esse mundo. Não é por coisas que eu e você possamos ver. Volta comigo ali, alguns capítulos, Romanos capítulo 2. Eu me esforcei, amados, para pegar só os versículos importantes, eu prometo. A gente vai viajar menos pela Bíblia esse domingo, fica tranquilo. Final do capítulo 2 de Romanos, versículo 29. Diz assim, mas judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Judeu, a circuncisão é feita por Deus. A verdadeira circuncisão, o verdadeiro israelita, o verdadeiro Israel, não é dessa terra, não é da circuncisão humana. Paulo, então, nos mostra que existe um Israel dentro de Israel. Um Israel escolhido dentro do povo judeu, dentro da descendência de Abraão. Não pela carne, mas de acordo com a promessa. São os filhos da promessa. Fala então de uma descendência espiritual, uma descendência daqueles que vêm da promessa de Deus. Fala que abençoaria a sua semente. E onde se cumpre essa promessa? Onde essa promessa é se cumprida? São nos bens de Abraão? São nos bens de Jacó? São nas posses que o povo de Israel tem? Não. Em Cristo é cumprida essa promessa. A geração de Abraão, a descendência de Abraão, a semente de Abraão é Cristo. E em Cristo é cumprida essa promessa. É por isso que o apóstolo Paulo também fala lá em Gálatas 3,16. Assim as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, a teu descendente, isso é, Cristo. A promessa que foi dada a Abraão, a promessa que foi dada para o povo de Israel se cumpriu em Cristo. E através dele é chamado o povo de Israel. Ele veio da semente de Abraão, ele veio da raiz de Jessé, ele é o cumprimento da promessa. Era sobre ele que os profetas falavam. É para ele que apontavam as festas dos judeus. É para ele que apontavam os sacrifícios dos cordeiros. É para Cristo. Toda lei, toda promessa aponta para Cristo. E isso nos mostra mais uma coisa. Um Israel, sim, dentro de Israel. Um Israel dentro do povo judeu. Mas também um Israel além de Israel. Um Israel fora de Israel. Mas os judeus não entendiam isso. Porque eles esperavam um Salvador para esse mundo. Eles esperavam um Salvador que viesse, pegasse em espadas, subisse em cavalos, libertasse eles de Roma, sentasse de novo no trono de Davi. É por isso que eles não entenderam quando o rei de Israel foi pregado numa cruz. É por isso que eles não entenderam. Porque eles esperavam um Salvador para esse mundo. Eles esperavam um Salvador para a sua dor momentânea. Mas o Rei dos Judeus, foi pregado numa cruz. Era isso que estava escrito sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Redentor na sua cruz.
A pedra angular, Cristo, foi rejeitada. Não foi aceita pelo seu povo, foi rejeitada pelos seus. Mas sobre essa pedra angular foi construída a igreja. Eu e você, pedras vivas, construímos a igreja, o edifício santo, o corpo de Cristo. É por isso então que Paulo conclui que a promessa de Deus não falhou, porque ela se cumpriu em Cristo, e ela se cumpre hoje na minha e na sua vida. A promessa de Deus não falhou. Nosso Deus continua a ser soberano. As suas promessas não falham. Pois o verdadeiro Israel é aquele que se manteve firme na promessa, com fé na promessa. Romanos 4:12 diz assim: a ele, falando de Abraão, o pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também dos que andam na pisada da fé que teve nosso pai Abraão antes da circuncisão. Nós temos filiação em Abraão através da fé, porque nós temos a mesma fé que ele teve. Nós temos a fé que Abraão teve na promessa. Por isso nós somos contados como descendência de Abraão, descendência do povo de Deus. Por isso nós somos contados como filhos de Deus, através da fé, não através de coisas desse mundo, não através da circuncisão. Mas quem então definiu isso? Descobrimos então que existe um Israel dentro de Israel. E descobrimos que existe um Israel além de Israel. Mas quem definiu esse Israel? Quem delimita os limites desse povo? Quem define quem é e quem não é Israel? Vamos analisar a história um pouquinho. Sara, mulher de Abraão, estéril. Aquela que deveria gerar o filho da promessa, era estéril. Mas através da mão sobrenatural de Deus, nasce Isaque. Rebeca, filha de Isaque, estéril. De novo, parece que Deus falhou, parece que a promessa de Deus não vai dar certo. Deus poderosamente faz Rebeca ter um filho. Jacó, então, nasce, Jacó e Esaú. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou o suplantador, o enganador, aquele que trapaceia. Não era o primogênito. Não deveria ser através dele a linhagem. Mas Deus executa o seu plano de acordo com a sua vontade e faz com que Jacó seja abençoado e não Esaú. Mas mesmo assim, ele tem que trabalhar por 7 anos para se casar com Raquel e recebe Lia. Foi enganado. Trabalha mais um tempo para casar então com Raquel, sua mulher amada. E Raquel, estéril. Mais uma vez, parece que o plano de Deus não vai dar certo. Mais uma vez, parece que a vontade de Deus vai ser impedida. E após lutar contra Deus, Deus toca a Jacó, ele fica manco. E depois de ser tocado por Deus, seu nome é alterado para Israel, que significa, ele será um príncipe de Deus. De Israel vieram as 12 tribos. De Raquel, que era estéril, Deus então manda José, o que salvou os patriarcas das 12 tribos. O que a gente vê com tudo isso? Obra do acaso? O que a gente vê com tudo isso? Esforço humano?
O que a gente vê com tudo isso? Só o que a gente viu até aqui, tem muitas outras histórias na palavra de Deus. Deus operando de acordo com a sua vontade. Deus operando de acordo com o seu plano. Apesar do homem, apesar das limitações humanas, Deus operando o Israel de Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu agrado, demonstrando que a sua descendência, a descendência da promessa de Deus, não dependia de homens, não dependia de Sara ser fértil, não dependia de Jacó ser o primogênito, mas dependia da sua vontade. Não dependia do povo prevalecer contra o Egito, mas dependia da sua vontade, porque ele mandou José na frente para salvar o seu povo. E a gente vê isso então em toda a palavra de Deus. A gente vê Abel sendo conservado na fé, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Ruth. Quem está seguindo a sequência da leitura bíblica, leu Ruth essa semana. Que história linda! E ela faz parte da linhagem do nosso Salvador. Mas se Deus não tivesse dado a ela um marido, Boaz, o resgatador, Deus operando, para que Cristo chegasse conforme o seu plano, conforme a sua vontade. Deus operando o seu querer na história humana, conservando os famosos heróis da fé, fiéis à promessa, fiéis à palavra de Deus. O verso 7 de Romanos 9, que a gente acabou de ler, diz: por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Paulo está citando de novo Gênesis 17, 20, onde Deus está respondendo uma oração de Abraão. Abraão está orando por Ismael. Abraão está pedindo que Deus abençoe a Ismael, porque era seu filho, ele amava. Não é porque era filho da sua escrava Agar que Abraão não amava. Abraão amava. Então Abraão pede que Deus abençoe a Ismael. E Deus responde: eu vou abençoar Ismael, mas a tua descendência será chamada por meio de Isaque. A tua descendência será chamada por meio de Isaque. É Deus que determina a descendência. É Deus quem determina o Israel de Deus. É Ele quem chama. É Ele quem escolhe. É Ele quem determina. É Ele quem circuncida os corações. É através do Espírito Santo. Não através de obras, não através da lei, mas através de Deus. Igreja, o termo igreja em grego é eclésia. A gente já ouviu muitas vezes, né? Que significa chamados para fora. Tá certo? Mas se é chamados para fora, obviamente também é chamados de dentro. Fala de um povo chamado de dentro de um outro povo. Fala de um Israel chamado de dentro de Israel. Fala de uma igreja chamada de dentro do Brasil. Fala de uma igreja chamada de dentro de cada uma das nações da terra. Fala de um povo chamado, um povo separado. E por que Ele nos chama? Por que Ele chamou a mim e a você? Por que Ele chamou a Jacó? Por que Ele chamou a Isaque? Porque nós somos bons? Porque a gente é legal? Porque a gente é bonitinho? Ele chamou a Jacó porque Jacó era bom e Esaú era ruim? Não depende de homens. E Paulo deixa isso muito claro, ao dizer que eles não tinham ainda nem nascido, não tinham praticado ainda nenhuma obra, estavam ainda no ventre da sua mãe,
Quando Deus fala, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. A minha graça e meu amor está sobre Jacó e não está sobre Esaú. Jacó e Esaú ainda não tinham nem feito nenhuma obra, como ambos eram filhos de Adão, filhos da maldição, filhos da ira, pecadores por natureza, sem nenhuma fagulha sequer de justiça. Se Paulo tivesse falando isso com base na presciência de Deus, de que Jacó iria praticar boas obras e Esaú não faria sentido, uma vez que uma obra praticada por um ser humano, filho de Adão, sem que haja nele uma regeneração, sem que haja nele uma prévia graça de Deus, nada mais são do que trapos de imundícia. Nossas obras, a minha e a sua, a de Jacó, a de Esaú, a de qualquer um, praticadas sem a graça e a misericórdia de Deus, não servem para nada. São manchadas com o pecado, são trapos de imundícia. Mas como é que a gente pode afirmar isso, Daniel? Romanos 5,12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Portanto, não tem como esse texto ser baseado na presciência de Deus. Porque mesmo se fosse por obras futuras, previstas por Deus, sem uma prévia graça de Deus, seriam obras imundas, obras manchadas pelo pecado. Portanto, a menos que haja um lavar regenerador da alma, uma circuncisão do nosso coração, uma regeneração do nosso espírito, nossas obras são más. Mas para que não ficasse nenhuma dúvida, Paulo era bom nisso, né? Paulo não deixa dúvida nenhuma. Ele acrescenta, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não é por obras, mas é de acordo com o beneplácito da sua vontade, de acordo com o bom propósito da vontade de Cristo, de acordo com a justa e boa vontade de Deus. Paulo então não deixa espaço para a ideia de presciência de Deus, uma vez que ele não coloca obras, boas obras versus a fé, mas ele coloca boas obras versus aquele que chama. Fala do chamado de Deus, anterior à fé. Fala de uma vocação segundo o propósito de Deus. Paulo quer que a diferença entre Jacó e Esaú, quer dizer que a diferença entre Jacó e Esaú foi feita unicamente através da vontade e do beneplácito de Deus, não através da vontade ou das obras dele, existentes ou previstas. Unicamente pela vontade de Deus. Timothy Keller vai dizer, aquele que se achega por livre vontade a Deus, são aqueles a quem Deus escolhe por livre vontade. Eu vou ler de novo. Aqueles que se achegam por livre vontade de Deus, são aqueles a quem Deus escolhe por livre vontade. É o nosso Deus que nos chama. É Deus que determina quem é o verdadeiro Israel. É Deus quem determina quem é a sua igreja. Porque é Ele que chama, não por obras, mas por aquele que chama. E o que nós podemos ver nisso, na eleição? Injustiça de Deus? Podemos ver Deus sendo mal? Não. Como é que a gente completa esse nosso raciocínio?
Volta lá para Romanos 3. Romanos 3, 21 até o 26 diz assim: Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Repare, o apóstolo Paulo está dizendo que a cruz de Cristo, antes de ser um ato de amor, foi uma demonstração de justiça, da sua justiça. Continuando, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Repare que é impossível falar do homem pecador, é impossível falar do transgressor sem falar de justiça. Não estou falando que Deus não é amor, não estou falando que Ele não ama. Sim, Ele ama e por isso Ele fez isso. Mas foi um ato de justiça, de acordo com a sua lei. Ele é um Deus justo e Ele precisa ser justo. Quando se fala de um transgressor, de um pecador, se fala de justiça. Deus odeia o pecado e com ele o pecador, porque não tem como separar uma coisa da outra. Como você separa um crime de um criminoso? Então, quando se fala de pecado, se fala de justiça. Deus poderia muito bem, então, ter acabado com a raça humana quando ela pecou. A história da humanidade podia ter se resumido a Adão e Eva. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, o homem pecou, fim. Acabou a Bíblia. Gênesis 5, acho que é. Acabou ali. Não tem mais história. Não tem mais humanidade. Ele teria sido justo. Não teria nada de errado com isso. Mas ele escolheu ser misericordioso e compassivo. Ele escolheu amar alguns. Ele escolheu suportar os vasos de desonra. Eu não vou dar spoiler, fica tranquilo. Que nem a gente leu ali, suportou com paciência o pecado, para que o seu povo escolhido e amado pudesse ser salvo. Eu já estou caminhando para o final, só quero ler com vocês antes mais um texto. João 10. Já perceberam que eu amo esse texto, que eu já li aqui algumas vezes. João capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Que diz: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe pela outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão a um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Então Jesus voltou a falar: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas
as ovelhas não os ouviram. As ovelhas não foram enganadas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não lhe pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Cristo. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Eu já falei isso aqui, e fica bem claro no texto, mas se ainda não ficou. O aprisco era o local onde ficavam várias ovelhas, de vários pastores, não só de um. E como é que se diferenciavam essas ovelhas? Era pelo chamado, era pela voz do pastor. O pastor chegava lá e chamava as suas ovelhas, como ele sempre chamava. As ovelhas que eram suas, reconheciam o seu chamado e o seguiam. As demais não eram afetadas pelo chamado. Assim Cristo faz, chamando o seu rebanho em todas as nações, para que haja um só rebanho, uma só igreja, um só corpo. Ele nos chama, e nós que somos o seu povo, reconhecemos a sua voz e o seguimos. E todos aqueles que não entram pela porta, que não pregam a palavra verdadeira de Cristo, porque Cristo é o pastor, mas também é a porta. Aqueles que não entram pela porta, aqueles que pregam o falso evangelho, são ladrões e salteadores. Não são pastores. Machucam a igreja, machucam o rebanho. Mas as verdadeiras ovelhas, o verdadeiro rebanho, ouve a voz do seu verdadeiro pastor e o segue, e forma então um único e verdadeiro rebanho, uma única e verdadeira igreja. Ao entender isso, então, nós devemos exultar e louvar ao Deus da nossa salvação. Devemos glorificá-lo por tamanha salvação. Quando nós entendemos isso, entendemos essa salvação, entendemos esse chamado, esse amor, que nós não merecíamos, que Ele não precisava, mas que Ele estendeu a mim e a você. Independente do que nós passamos ou recebemos, nesse mundo e nessa terra, quando nós entendemos isso, nós devemos glorificá-lo e exaltá-lo. Quando nós entendemos que nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós somos o seu Israel, porque nós fazemos parte da videira verdadeira, fomos enxertados, não éramos, mas agora somos. Isso não deve nos trazer orgulho, isso não deve nos trazer soberba, mas alegria e gozo no nosso Senhor. E para que nós fomos salvos? Para que nós fomos chamados e escolhidos? Para que nós fomos chamados para ser o Israel de Deus? Para sermos ricos? Para superarmos as nossas metas? Para irmos além daquilo que a gente acredita que pode? Porque Deus tem muito mais para a gente nessa terra.
Não. Isso é diminuir o Evangelho. Isso é voltar a pensar como o povo judeu pensava, que a salvação era nessa terra, que a salvação era pro agora, que a salvação era para esse mundo. Isso é diminuir o sacrifício de Cristo por mim e por você naquela cruz. Isso é um falso evangelho. Fomos salvos do nosso pecado. Fomos salvos da condenação eterna. Fomos chamados pela misericórdia e pela graça de Deus. E isso tem que nos trazer regozijo e louvor. Independente do que a gente passa nessa terra. Isso é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro coração do cristão. É por isso que Paulo diz que pode passar por qualquer coisa, mas ter a certeza da sua salvação. Se vocês entenderem só isso e esquecerem o resto que eu falei nessa noite, eu fico feliz. Tamanha a nossa salvação. Tamanho a bênção e a glória deste chamado para sermos o Israel de Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Esse é o nosso maior privilégio. E para encerrar, eu te pergunto, estamos vivendo à altura, de uma maneira que honra essa grande salvação? Nós somos chamados para ser um povo separado. Somos chamados para fazer parte de um povo santo. Não de um Israel judeu, de um Israel étnico, mas da igreja santa de Deus. É para isso que eu e você somos chamados. Estamos vivendo de uma forma a honrar esse chamado? Somos chamados a fazer parte de um povo escolhido, único na terra. Nós não podemos, portanto, viver como os demais. Não podemos viver como os outros brasileiros que não são parte desse povo. Nós focamos tanto nas coisas dessa terra. Nós focamos tanto no dia a dia, no ganhar dinheiro, no se enriquecer, no vestir bem, no comer bem, no ter conforto. Nós focamos tanto, muitas vezes, que nós esquecemos que isso aqui vai passar. Que o que realmente vale é a nossa salvação. Onde está o nosso verdadeiro tesouro, não é nessa terra. O problema então não está em procurar tesouro nessa terra, está em esquecer que isso vai passar. O problema não está em procurar uma boa educação para os nossos filhos, está em esquecer de ensiná-los o que realmente importa, os caminhos do Senhor. O problema não está em cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. O problema está em esquecer que Ele é um templo do Espírito Santo. E muitas vezes a gente adora mais o templo do que adora a Deus. Nós vivemos nessa terra como peregrinos, como estrangeiros, como de passagem. Porque nós habitaremos como o Israel de Deus, não na Jerusalém física, mas na Jerusalém celestial, com o nosso Pai. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, na qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 19 a 22. Nós somos o verdadeiro Israel.
Nós, a igreja de Deus, de todo o mundo, unida, somos o verdadeiro Israel. A igreja, edifício santo, construído com pedras vivas, sobre um único fundamento, Cristo Jesus. Não para as coisas deste mundo, não para obras, não por obras, mas para a glória de Deus, somente. Feche seus olhos. Oh Pai, Deus santo e poderoso, não nos deixe, Senhor, negar a história. Não nos deixe, Senhor, tratar tudo isso, tudo que o Senhor fez, desde Adão até Cristo, até os dias de hoje, como obra de homens, como obra do acaso, como obra da decisão do coração do homem, Senhor. Livra-nos disso, ó Pai, que possamos Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. Por isso nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, porque desde os primeiros homens, Tu tens, Senhor, reservado para Ti, Senhor, um remanescente. Tu tens, Senhor, conservado, Senhor, fiéis os Teus profetas e o Teu povo e o Teu Israel. Louvado seja, Senhor. E ajude-nos, ó Pai, a viver de forma a honrar o Teu sacrifício, de forma, Senhor, a honrar o Teu chamado nas nossas vidas. Fortalece, Senhor, em nossa mente, nosso coração, dia após dia, que o que vale, que o que vai ficar, que o que vai permanecer, quando formos testados pelo fogo consumidor, são as obras feitas para Ti e por Ti, obras preparadas por Ti, Senhor, de antemão, para que andássemos nela. Louvado seja, Senhor. Louvado sejas.